Fala, meu querido, fala, minha querida, e um conteúdo de muita abrangência relacionado às provas da Universidade de Pernambuco seria justamente o uso de drogas, o abuso de drogas e seus efeitos no nosso organismo. Geralmente essas questões dentro das provas da UPE, focando aí na UPE tradicional, quando ela existia, e no Sistema Seriado de Avaliação 1 e 2 por muitas vezes, tá? Gerando algumas problematizações na fisiologia. Sem maiores delongas, vamos embora para essa aula muito rica e muito boa para vocês. Droga, segundo a OMS, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem propriedade de atuar sobre um ou mais sistemas do nosso organismo, produzindo alterações em seu funcionamento, como está descrito aqui ao lado. Perceba que eu listei algumas drogas aqui, segundo a Classificação Internacional de Doenças, na 10ª revisão no CID-10, em seu capítulo 5, sim, eu estou lendo aqui, isso eu não sabia, de transtornos mentais e comportamentais, como por exemplo, o álcool, que vocês vão ver nessa aula, que é uma droga depressora, os opioides como morfina, heroína, codeína, diversas substâncias sintéticas que podem ser substâncias estimulantes, os canabinoides, sim, são substâncias, por muitas vezes, depressoras, como a maconha. Essas substâncias perturbadora geram alucinações e muita dependência, assim como outras drogas, tá? Sedativos ou hipnóicos como barbitúricos e os benzodiazepínicos, exatamente. Benzodiazepínicos, desculpa, como por exemplo aí o clonazepam, o tão conhecido Rivotril, que eu vou trabalhar nessa aula também. Temos a cocaína, que é uma droga também de característica estimulante, que ela pode ser inalada, ela pode ser fumada ou ainda injetada na circulação sanguínea de um indivíduo, que também é uma das que mais promove essa, digamos, dependência da droga em poucas semanas ou em poucos meses, tá? Temos as anfetaminas, que são drogas estimulantes, ora aí, Breaking Bad, os alucinógenos e o tabaco. O tabaco contém, a folha do tabaco contém a nicotina. Essa nicotina é um leve estimulante, tá? Mas a maioria conhece, não é diretamente invocada em nossa aula aqui, pois a maioria já conhece os efeitos dessa nicotina, os efeitos de dependência. Muitos fumantes, passivos e ou ativos, principalmente os ativos, podem ter uma tendência maior cancerígena em relação à bexiga. Exatamente, porque quando ele fuma, as mais de 3.400 substâncias, 4.600 substâncias existentes naquele cigarro, elas são filtradas pelos nossos rins. E nessa filtração, essa filtração faz com que essas substâncias nocivas encontrem a urina, elas sejam liberadas, excretadas na urina. E essa urina é armazenada justamente na bexiga. Esse armazenamento de substâncias tóxicas pode levar a lesões, pode levar a infecções urinárias, quiçá uma atividade cancerígena, sim, nesses indivíduos que são fumantes, principalmente aí os ativos. De boa? Então eu vou falar de algumas drogas que sejam, nessa sequência aí, drogas que sejam estimulantes, não necessariamente nessa sequência, tá? Drogas que sejam perturbadoras e drogas que sejam depressoras. Como é, professor? Essa classificação que eu acabei de colocar aqui para vocês, ó. As drogas, do ponto de vista legal, elas são lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são vendidas a certa quantidade de indivíduos da população, a depender da idade, como o álcool, como o cigarro. E as ilícitas são proibidas por lei. Vou falar de muitas delas nessa aula. De acordo com o que elas vão causar no sistema nervoso central, no nosso organismo, na nossa fisiologia, nós classificamos como depressoras, que essa vai ser a primeira, aquelas que sejam estimulantes e as perturbadoras. Depressoras, estimulantes, drogas de rave, e as drogas perturbadoras, que muitas são drogas de rave também, de músicas eletrônicas aí, que podem causar, muitas delas, alucinação. Elas, normalmente, cada uma tem um grau de causar dependência, uma diferente da outra, mas querendo ou não, o uso recreativo abusivo faz com que exista, sim, essa dependência, seja ela uma droga perturbadora, depressora ou ainda uma droga estimulante. Sem maiores delongas, vamos para essas classificações de acordo com que elas vêm
a causar no nosso sistema nervoso central. Lembra? Toda droga depressora, ela vai dar esse efeito calmante, depressivo no teu organismo. No teu não, né? No organismo de quem vai utilizar. Uma droga estimulante vai estimular o indivíduo a ter mais energia, a correr, por exemplo, a aumentar a adrenalina. Essas drogas mexem muito no sistema nervoso central, nos neurotransmissores, naqueles hormônios que vão levar a informação de um neurônio para o outro. E as drogas perturbadoras, algumas podem ser perturbadoras com um efeito depressor ou um efeito estimulante. Depende muito, mas causando essa dependência química, causando essa alucinação, essa perturbação neuronal que existe no nosso organismo, ela é considerada uma perturbadora. Vamos primeiramente falar do álcool. O álcool causa essa desinibição inicial, o indivíduo fica eufórico, ele que é tímido, ele começa a ter coragem para tomar alguma atitude na vida dele, ele fica mais desinibido, mas ela é uma droga depressora. Logo no início ela pode até dar essa euforia, este ganho de energia, mas o uso contínuo, acelerado e volumétrico desse álcool torna o indivíduo como está aqui embaixo, caído, vomitando, ele pode ter essa variação de temperatura, ele pode vomitar com maior facilidade, ele pode urinar com maior facilidade. Lembra que o álcool ele inibe o hormônio ADH, que é um hormônio produzido por uma região do cérebro conhecida como hipotálamo, é uma glândula nervosa. Esse ADH reabsorve água. Quanto mais álcool nós ingerimos, menos ADH nós liberamos e nós vamos urinar. O álcool sim é desidratante, então é uma droga depressora. Olha os efeitos aqui. O consumo de um volume baixo causa desinibição do comportamento, um certo grau de incapacidade de coordenação motora e prejuízo de algumas funções sensoriais. Escutar menos, visualizar, ver menos. Já uma concentração média em teu organismo, lá no sistema nervoso central, maior em coordenação motora, ou seja, é por isso, né, que você assiste a alguns filmes. Faço o número 4, ele foi pego dirigindo e aquele guarda, aquele policial está desconfiando que ele abusou do álcool. Faça o número 4, fique aí colocando seu peso em uma perna só para saber se ele consegue ter uma boa coordenação motora. A depender do nível de álcool que ele utilizou, ele pode perder essa coordenação motora, né? Um bêbado, você já deve ter visto pelo menos, assistido a algum filme, ele fica cambaleando, pois esse álcool em volumes maiores, como eu coloquei aqui, ó, pode surgir náusea, vômito, ele tem uma visão dupla de certas substâncias, certos graus de visão no seu dia a dia. Ele está bebendo muito, ele tem a visão dupla. Opa, estou percebendo 2 garrafas, 2 pessoas. Pode dar essa sonolência ao final. E ele, às vezes, essa sonolência pode ser profunda, ele dorme. Imagine aí um indivíduo dirigindo. Então, a depender do grau, do uso, do volume de álcool, ele pode ter um volume baixo, médio e alto, sendo alto o pior, que imagine ele dirigindo, ele pode levar ao comprometimento dessa direção, podendo levar à morte de outras pessoas. Coma alcoólico, ele existe, está bebendo, consumindo, sem consumir alimento, às vezes está consumindo o álcool junto com algum energético, está mascarando o efeito dele, a depender do volume, ele pega de vez e ele pode gerar um coma em um indivíduo. O indivíduo, às vezes, quando ele vai ser socorrido, ele leva na veia, né, aqueles sais minerais glicosados. Sais minerais para restabelecer a quantidade de água que ele perdeu, porque ele urina muito utilizando o álcool, e aquele soro glicosado para a glicose gerar energia, e essa energia do seu sistema orgânico em geral, dos seus sistemas fisiológicos, sejam para, por exemplo, essa energia gerar para ele excretar esse álcool. O hálito de um bêbado tem álcool, a transpiração de um bêbado tem álcool, a urina dele também, pois o corpo quer excretar essa droga que é depressora. Por mais que exista uma desinibição, uma euforia inicial, ela é considerada assim uma droga depressora, assim como os benzodiazepínicos, como por exemplo aqui o Rivotril, o clonazepam. São alguns, por exemplo, medicamentos, como eu coloquei aqui para vocês, ó, tá vendo? Ó? Então vários medicamentos. Quer dizer, eu não coloquei aqui, mas o clonazepam, o diazepam, esses medicamentos, eles vão dar uma certa sensação de leveza, uma certa sensação de sonolência. Pois, olha que maravilha, eles vão atuar fazendo com que exista uma maior potencialização do GABA. É um neurohormônio que atua lá na fenda sináptica. Não sabe o que é isso? Olha aqui a imagem de 2 neurônios aqui embaixo. Tá vendo ali onde existe a palavra sinapse? Um neurônio se comunica com o outro nesse espacinho através da liberação de um neurohormônio. O GABA
que é o ácido gama-aminobutírico, ele dá uma sensação de relaxamento. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, potencializam as ações do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Ele causa essa inibição, ele causa essa sensação boa de leveza. Só que esses medicamentos, eles podem causar dependência e tolerância. Quanto mais você usa, por exemplo, para quebrar, para retirar os efeitos da ansiedade, quanto mais o indivíduo usa para dormir, por exemplo, mais o organismo vai querer aumentar a concentração para dar o mesmo efeito. Então, sim, são drogas depressoras que muitos utilizam contra, por exemplo, os efeitos da ansiedade, ou muitos utilizam de forma recreativa para dormir. Mas olha aqui, causas negativas. Essas drogas, além de causarem dependência, além de causarem este aumento recorrente da concentração, elas podem causar erros de memória, incapacidade de memória e incapacidade de lógica no seu dia a dia, como eu coloquei aqui nos processos de aprendizagem. Então, você, indivíduo que se acha ansioso ou é até mesmo ansioso, que está se tratando com algum uso desse tipo de droga que é, digamos assim, por assim dizer, né, lícita, pois depende, ela é proibida por lei, sem uso de receita, mas ela causa sim efeitos de o organismo se acostumar com aquela concentração e o organismo, a fisiologia dele sempre está querendo uma quantidade um pouco maior. Então sim, ele causa dependência e é uma droga depressora, é uma droga calmante, tá? É uma droga sintética calmante. Já em drogas estimulantes, como a cocaína é uma droga muito grave, que causa efeitos extremamente nocivos à nossa espécie. A coca, retirada da folha de coca, né, é uma planta onde o indivíduo pode inalar, onde o indivíduo ele pode fumar, onde ele pode ainda, ele pode diluir em certos líquidos e introduzir de forma intravenosa. É uma droga estimulante, ela gera energia, por muitas vezes aumenta a adrenalina e noradrenalina. O indivíduo fica eufórico. Eu coloquei alguns efeitos aqui para você entender. Ó. Sensação intensa de poder, estado de excitação, vermelhidão, ele pode ter taquicardia, que é aumento da frequência cardíaca, uma hiperatividade, essa insônia, porque ele está se sentindo muito enérgico, falta de apetite, porque o organismo está focando em atividade, em querer se mexer, porque ele usou a cocaína, ele está estimulado, então ele tem essa sensação de poder o tempo todo e ela é rápida, a depender de como ele vai utilizar, de forma intravenosa ou através do sistema respiratório, ela é rápida sim. Não vá utilizar aquela desculpa que se vem da natureza me faz bem. Olha aqui, nós temos vegetais, folhas de vegetais, onde extraímos certas substâncias alucinógenas, as substâncias que vão potencializar a energia, são drogas estimulantes, mas já pode viciar no primeiro, no segundo, no terceiro uso recreativo. É uma droga que as substâncias químicas podem ir corroendo as estruturas, por exemplo, o palato mole, o palato duro da cavidade bucal. São drogas, assim como qualquer outra, são drogas perigosas e são drogas aí estimulantes. Lembro muito bem a você que a UPE geralmente trabalha, o nome da droga e a sensação, coloca em dupla coluna. E o que é que elas podem causar? Ou ainda, ser uma droga depressora, ser uma droga estimulante ou perturbadora que vocês estão aprendendo aqui comigo. Como eu coloquei para vocês em azul ali, ó, além de aumentar a concentração, aumentar a liberação de noradrenalina e adrenalina, que dá euforia, pode aumentar de dopamina e serotonina, gera um certo bem-estar e euforia no indivíduo. Aumenta a liberação desses 3 neurotransmissores. Se é neurotransmissor, aumenta a concentração deles lá na fenda sináptica, na sinapse que você acabou de ver anteriormente comigo. É aquele espaço de comunicação entre 2 neurônios. Então, muitas dessas drogas podem acelerar a liberação de certos neurohormônios, são drogas aí estimulantes, ou atrasar a liberação de certos neurohormônios, são drogas aí, depressoras, de boa? Então, estimulante, a cocaína vem da natureza, mas ela faz mal sim e causa uma dependência em pouco uso. Ela é perigosíssima, muito utilizada por muitos indivíduos aqui no Brasil. Uma outra droga estimulante, olha aí, Breaking Bad, as anfetaminas, drogas sintéticas altamente estimulantes que podem prolongar a ação da noradrenalina, da serotonina, da dopamina. Então, dá essa sensação de euforia
pois essas anfetaminas são substâncias sintéticas que vão aumentar a concentração e o tempo desses neurohormônios lá na sinapse, lá naquele local de comunicação entre dois neurônios. Se o neurohormônio, a serotonina, a dopamina ou a adrenalina, ou até os três estão lá por mais tempo, o indivíduo está mais eufórico, ele está mais cheio de energia, ele vai utilizar, por exemplo, para fazer algum trabalho manual, alguma atividade esportiva, mas essa substância ela é completamente ilícita, como você acabou de ver, essa aqui que também é estimulante, que é cocaína, né? O uso dela há muito tempo era medicinal, hoje não mais. Essas drogas são completamente perigosas e causam-se um efeito de dependência sim. Quanto mais o indivíduo usa, mais o organismo quer uma concentração maior para gerar as mesmas sensações de euforia, de bem-estar, mas sim, a longo prazo podem causar morte de neurônio em grande quantidade, essas duas estimulantes aqui. Pode exacerbar a perda de energia e a longo prazo o indivíduo perde energia demais e se sente cansado, cambaleante, dorme às vezes que ele parece que não vai acordar mais. Isso gera, assim, dependência, são drogas nocivas e que toda droga, né, que a gente está trabalhando aqui, elas podem aumentar ou diminuir algum efeito fisiológico, isso pode levar o indivíduo à morte. Então, sim, as anfetaminas lá de Breaking Bad, para quem não viu aí, né, eu acho que na Netflix, né, Breaking Bad, eu realmente não assisti, meu irmão é viciadíssimo em Breaking Bad, não na droga, e assisti esses episódios, ele assistiu, meu irmão é professor de química, e sim, os efeitos colaterais, os efeitos da droga são horríveis. O indivíduo usa, ele se sente cheio de energia, um esportista que ele está cansado, faz muita atividade física, ele usa, vai se sentir cheio de energia para fazer atividade física. Mas isso vai causar dependência, morte neuronal, um cansaço físico mórbido a longo prazo. De boa? Já fui para as drogas perturbadoras. Aquelas drogas que vão entrar no sistema nervoso central e causar alucinação. Maconha mata sim. Maconha é cancerígena sim. A fumaça dela é altamente irritante e ela tem substâncias que aumentam o grau, por exemplo, da atividade neoplásica, da atividade cancerígena. Como eu coloquei aqui para vocês, o benzopireno. Olha ali, ó, um conhecido agente cancerígeno. Mais uma vez, é de vegetal, mas é altamente viciante também. Causa essa sensação, né? Muitos usuários usam, né, para tratar, segundo eles mesmos, algumas doenças como ansiedade. O indivíduo fica mais calmo, mais em torpor, essas sensações de leveza. Porém, olha aqui que eu coloquei em verde, ó, atordoamento, ansiedade, medo de perder o autocontrole, tremor, sudorese e sim, causa dependência, além de gerar prejuízo de memória e da atenção. Então, o indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção, o TDAH, achando que vai se utilizar da maconha para melhorar, ele vai piorar. É uma droga perturbadora. Ele perde a noção de espaço e tempo. Ele vai, por exemplo, naquele momento que ele está utilizando a droga inibe a fome dele. Depois que passa, por isso que os indivíduos, né, o indivíduo que é usuário de droga, ele sai querendo comer tudo após o efeito da droga sair do organismo dele. Porque durante o uso recreativo ou não da droga, é como se o sistema nervoso central dele estivesse recebendo a droga, estivesse tendo essa variação dos neurohormônios e aquela fome, momentaneamente, ele esqueceu. Quando o efeito da droga vai embora, ele sai querendo comer uma grande quantidade de alimentos em um espaço muito curto de tempo, causa assim dependência e a longo prazo, com toda a certeza do mundo, mata neurônio. É óbvio que você já deve ter ouvido falar que o canabidiol hoje é utilizado sim, como um medicamento, mas não é a maconha em si. São substâncias específicas oleaginosas utilizadas no tratamento de algumas doenças neurodegenerativas. Não é a maconha por si só fumada, não. São algumas substâncias retiradas do vegetal. Beleza? Então sim, causa dependência, sim, é uma droga e é uma droga ilícita. E por último temos aqui o êxtase, droga sintética, droga de rave perturbadora. Ela tem um início estimulante, o indivíduo ganha energia, mas o indivíduo vai ter alucinação, vai ver gnomo, vai ter uma visão duplicada de pessoas que são reais e outras que não são reais. Sonhos, ele começa a ter agora acordado. Essas drogas que vocês estão vendo aqui, essas pílulas, né, com essas carinhas, são substâncias químicas que são
altamente depreciativas da nossa fisiologia, são perigosíssimas. Então nada de estar em uma festa receber uma substância química de alguém que você não sabe. Até um amigo que quer não vai usar, não. O grande objetivo é você não usar droga alguma, seja ela lícita ou ilícita. As drogas lícitas, povo, o álcool, que é uma droga que você acabou de ver aqui, esse álcool que é uma droga depressora, é uma droga, e é uma droga também que tem uma altíssima atividade cancerígena, inclusive aqui no Brasil. Geralmente, nesse uso de droga aqui, no êxtase, o hipotálamo não consegue controlar muito bem a temperatura do nosso corpo. Somos animais homeotérmicos, temos a tendência de manter nossa temperatura. Mesmo em um ambiente que esteja muito quente, o hipotálamo e a nossa fisiologia vai agir para a temperatura baixar. Em um ambiente muito frio, você treme para aumentar a energia cinética, a tua temperatura interna aumentar, para manter essa temperatura. Mas com o uso do êxtase, o indivíduo pode ter uma hipertermia, e essa hipertermia pode gerar convulsão, vômito. Ele, por exemplo, ele fica também dependente, pois essa sensação de grande energia no início, essa perturbação de ver gnome, de ver unicórnio, às vezes engana o cérebro de que aquilo é muito bom e ele quer utilizar uma, duas e vai aumentando o uso da droga, e sim causa dependência, e sim uma droga perturbadora. Ela não consegue dar uma boa comunicação de áreas específicas do cérebro e que pode matar. Todas as drogas citadas aqui, a depender do uso, a depender da quantidade, elas podem sim matar, seja ela uma droga lícita ou seja ela uma droga ilícita. Ô professor, mas o álcool? Sim, povo, o álcool pode gerar coma. Ô professor, a maconha, a depender da concentração e a espécie, existem várias espécies de vegetais, que a depender da concentração, pode sim fazer com que o indivíduo tenha uma perturbação muito alta, ele perca essa comunicação entre os seus neurônios de áreas cerebrais diferenciadas e ele pode sim deixar de estar no seu convívio social, deixar de ter uma boa relação com a sociedade e gerar efeitos depressivos a longo prazo, taquicardia. Essa variação de batimento cardíaco pode sim gerar um ataque cardíaco que pode ser até mesmo fulminante, beleza? Queridos e queridas, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Vou me despedindo. Beijo grande a todos e todas. Lembra, a UPE, dupla coluna, a droga, qual é a classificação dela ou qual é o efeito que ela pode promover no organismo do usuário, beleza? Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje, valeu, brigadão, tamo junto.